Vamos à revisão de mais um tópico de matemática do 8º ano. Dessa vez a gente vai estudar um pouco sobre os triângulos, os elementos, as condições de existência, os casos de congruências e as sevianas. Elementos de um triângulo. Se você tem um triângulo ABC, então os vértices são os pontos que formam esse triângulo, ou seja, os vértices são A, B e C. Os lados são os segmentos formados a partir desses três pontos. Então, você tem AC, BC e AB. Preste atenção que os segmentos levam sempre a barrinha em cima. E os ângulos internos são os ângulos formados por 2 a 2 desses lados. Seria aqui o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Preste atenção que o ângulo leva sempre o chapeuzinho. Condição de existência de um triângulo. Se você tem um triângulo de medidas A, B e C, só será possível construir esse triângulo se cada uma das medidas for menor que a soma das outras duas. E isso tem que valer para as três medidas. Os casos de congruência de um triângulo. O primeiro caso é o lado, lado, lado. Ou seja, se você tem dois triângulos e eles têm um a um os lados congruentes, a gente pode dizer que esses dois triângulos são congruentes. Então, aqui, ó, o AC é congruente ao EG, o CB é congruente ao o GF, e o AB é congruente ao EF. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, pelo caso LLL de congruência de triângulos. O segundo caso de congruência de triângulos é o caso lado, ângulo, lado. Novamente, o AC é congruente ao EF, o ângulo A é congruente ao ângulo E, e o ângulo o lado AB é congruente ao lado EG. Então, pelo caso LAL, os triângulos ABC e EFG são congruentes. O terceiro caso é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. O ângulo B é congruente ao ângulo E. O lado BA é congruente ao lado EF. E o ângulo A é congruente ao ângulo F. Então, pelo caso ALA de congruência de triângulo, esses dois triângulos são congruentes. E, por fim, o último caso de congruência, que é o lado, ângulo e o ângulo oposto. Preste atenção que é o ângulo oposto a esse lado. Aqui, no caso, o AB é congruente a esse AB, o ângulo A é congruente a esse ângulo A, e o ângulo oposto a esse lado é o ângulo C. Então, esse ângulo C é congruente a esse ângulo C. Então, os dois triângulos são congruentes. As sevianas de um triângulo, nós temos a mediana, que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. A bissetriz, que divide um ângulo interno em dois ângulos congruentes, ou seja, de igual medida. A altura, que passa por um vértice e é perpendicular ao lado oposto a esse vértice. E a mediatriz, que passa pelo ponto médio de um lado e é perpendicular a ele. Os pontos notáveis de um triângulo são os pontos de encontro das sevianas. Aqui o baricentro, que é esse ponto G aqui, que é o ponto de encontro das medianas desse triângulo. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, o ortocentro das alturas e o circuncentro das mediatrizes. E é isso.